Felipe Cavalheiro de Macedo da Silva Faria, também conhecido pelo seu nome artístico Felipe Ret. Ret hoje é um dos maiores nomes do rap nacional, desde que lançou seu EP Numa Margem Distante, que alguns falam que é um disco e outros falam que não. Em Uma Margem Distante, Ret aborda temas que poucos abordavam, e claro, com aquele seu ritmo melódico que virou a sua marca registrada. E nesse vídeo eu vou mostrar a vocês uma teoria que diz que o Felipe Ret é o diabo, ou a encarnação dele. Felipe Ret começou no seu EP Em Uma Margem Distante, mas foi no álbum Vivaz que ele ganhou o nome, estourando ainda mais agora em 2016 com seu álbum Revel, no qual ele se intitula como Lúcifer. Vocês vão entender como. Ao contrário de muitos rappers que colocam Deus e Jesus acima de tudo e passam uma mensagem de boa esperança, Ret faz ao contrário. Ele se intitula o próprio diabo, ou terror na terra. Primeiro vamos entender quem era Jesus. Jesus era a representação de Deus na terra. Ele foi personificado virando o homem que conhecemos hoje, que veio à terra para obedecer a Deus. Troque Jesus por Ret e Deus pelo diabo e você já entende um pouco da história. Vamos analisar agora o álbum Revel, começando pelo seu nome. Revel é um termo usado na advocacia para aqueles que se rebelam, que não obedecem leis, ou seja, Felipe Ret é um rebelde, ou como ele mesmo diz em suas músicas, alma rebel. O maior exemplo de rebeldia e desobediência de regras foi ele de Lúcifer, que se rebelou do céu e foi expulso por tal motivo. A primeira música do álbum se chama Chefe do Crime Perfeito, no qual o refrão já diz muita coisa. Carrego a glória e a dor de viver do meu jeito. Meu amor, eu sou chefe do crime perfeito. Lúcifer carrega a glória de viver do seu jeito, ou seja, sem regra, mas carrega também a dor de ter sido expulso do céu. E mesmo assim, ele se tornou o chefe do crime perfeito, pois foi expulso do seu reino e se tornou rei de outro. Em suas músicas, Ret canta em primeira pessoa, ou seja, ele fala de si mesmo, mas não como um humano qualquer, mas sim com a sua origem fictícia, o diabo. Ainda na mesma música ele fala: que a Babilônia não caia, porque eu sou a Babilônia. Que a Babilônia não caia, porque eu sou a Babilônia. Babilônia é a cidade mais citada na Bíblia, atrás de Jerusalém, que é a cidade sagrada. Babilônia é a origem da perdição. Na Bíblia é usada como a representação da rebeldia humana contra Deus. Para os seguidores de Jah, a Babilônia é o sistema opressor capitalista. E muitos rappers demonstram ser contra isso, mas Felipe não. Ele meio que diz que o sistema não caia, que o mal não caia, porque eu sou isso. A segunda faixa demonstra muito. A música chamada Isso Que É Vida tem o refrão: acima das nuvens o céu está sempre aberto. Ou seja, as suas regalias enquanto era anjo é que o céu estava sempre aberto para ele. Mas isso se contraria alguns versos depois, que diz: mente revel revela, fui expulso do céu, Deus criou esse poeta inconsequente. Esse verso se completa com o verso de uma outra música mais pra frente, mas calma aí que a gente já chega lá. Antes do verso ser cantado novamente, Ret diz: desassossego da alma, na crise que eu encontro a calma. Em seu olhar me enxerguei em outras dimensões, conexões, lições de uma longa estrada. Dá de entender que quanto mais crise tiver, mais calmo ele fica. Ele gosta das crises. Em seu olhar me enxerguei em outra dimensão. Aí dá de entender que ele olha para o diabo e vê a dimensão, ou seja, o inferno. Lições de uma longa estrada, ou seja, diabo viveu muito, os seus milênios, ele aprendeu muito e está passando seus ensinamentos para Felipe Ret. Em Invicto, a música dá como exemplo não se abalar por nada e seguir em frente, ou seja, a partir do momento que ele foi expulso, ele não ficou querendo voltar atrás, e sim ergueu a cabeça e seguiu a sua vida. Em Coração Vagabundo é dedicado às mulheres que já passou a vida dele, mas um pouco pra frente dá uma referência também. Fazendo arte desde moleque, toca Raul e Ret. No trap, o boom bap, o diabo é o pai do rap. Vem da famosa frase: o diabo é o pai do rock, muito utilizado por Raul Seixas. E no refrão diz assim: hoje eu sei que eu não sou desse mundo, perdoe esse coração vagabundo. Ele sabe que a missão dele
aqui na Terra é maior do que pegar geral por aí. Mesma coisa com Jesus, que tinha amigos, famílias e até uma tal esposa, Maria Madalena. Mas todos deveriam saber que ele estava aqui por um motivo maior. A música, só para você lembrar, não tem nada de estranho, então vamos seguir para frente que é agora que as coisas pioram. A sexta faixa se chama Glória para Nós, e claro, a mensagem está no refrão. E que mensagem, hein? As referências da queda do anjo começam a ficar muito óbvias, pois vemos um anjo caído e arrependido por ter feito aquilo, e com esperança de voltar ao céu. Mais pra frente, Hatch se impõe como um tipo de receptáculo, pois ele fala: muita calma, rumo ao topo, meu corpo não tem alma, minha alma tem um corpo. A música seguinte não há muita coisa, então vamos pular. Na próxima faixa, do Tomob, que é Tudo Bom ao Contrário, ou seja, a empresa que Shadow faz as suas músicas junto com Felipe Ret é igual a TTK, e ao contrário é Catete, o bairro onde Felipe Ret cresceu. No primeiro verso, Ret diz que um dia ele se arruma e some, e ele não escreve as letras, ele psicografa elas. Psicografar é o ato de você escrever textos deixando que uma entidade se aposse de seu corpo ou mente. Um dia eu me arrumo e sumo, bebendo, fumando, ninguém é santo. Alguns se perdem, eu me abrumo. Enquanto eles escrevem, eu continuo psicografando. E mais pra frente, Hatch diz que ele é o terror, e que ele não pode viver muito, mas ele quer tudo pra ele viver muito bem. O terror sou eu, quem falou perdeu, venceu quem fez. Eu quero agir sem, quero o mundo. Posso não viver muito, mas quero tudo pra viver muito bem. Ou seja, ele não tem medo de nada, pois ele é o terror. E ele é a Babilônia, o sistema capitalista, por isso eu quero agir sem. Que a vida dele pode ser que não dure muito, mas ele quer tudo pra aproveitar ela ao máximo. Mais pra frente, Felipe Ret diz: Toda hipocrisia que a minha rebeldia espanta. Entre dor e hipocrisia até a rebeldia espanta. Ou seja, ele diz que a sua rebeldia espanta até para ele mesmo, pois a terra tem muito mais dor e hipocrisia do que o próprio ato que fez ele ser expulso do céu. Hatch diz que ele está possuído, e para você ver isso, basta você olhar nos olhos dele. Ando possuído, olha dentro dos meus olhos pra entender. Mas não possuído igual aos filmes. Ele está possuído, mas controlando tudo. Jesus, por exemplo, andava possuído pelo Espírito de Deus, mas ele controlava seus atos. Sabia que se quisesse, poderia seguir outro rumo. Mas nos versos a seguir, fica muito claro. Na santa missão, vocês são pastores de igreja, piedade pros caretas, sou proibidão. A pimenta desse arroz com feijão, eu sou o capeta. Aí, ele se intitula de o próprio capeta, o próprio Lúcifer. Então, toca o refrão da música e entra Daniel Shadow. Nessa música, Shadow fala totalmente ao contrário de Felipe Ret. É como se Felipe Ret fosse o capeta e Daniel Shadow fosse Jesus. O que ele diz é o seguinte: no meio da neblina, um raio do chefe voa alto. Com essa mira baixa, cê não me faz de alvo. Tô aqui em cima e não caio, mas eu sei bem quem me cobre sem sobra na escolta. E sobra na escolta. A escolta que Shadow se refere seria os anjos que ficam em volta de Jesus. Tô aqui em cima e não caio. Então é como se ele fosse Deus, se ele fosse Jesus. E na penúltima música, faz menção à segunda faixa: não existe poesia sem pecado. E na segunda música, Isso que é Vida, ele diz para Deus perdoar esse poeta inconsequente. Mas não existe a poesia sem o pecado. Ou seja, ele faz as músicas sem se importar com aquilo. E no começo da música ouvimos Hatch repetir: alma revel muitas vezes. Fora isso, dois versos que se chamam a atenção: não nego que meu ego me renova. Quem disse que Deus não dá asa à cobra? Deus lhe deu o dom, igual o diabo que foi criado por Deus. Meu corpo não me pertence, quero algo mais forte, doses maiores sempre, aonde isso vai chegar. Meu corpo não me pertence, eu quero doses mais fortes. Como eu disse, ele é um receptáculo. Hatch usa doses como algo abstrato, como dose de amor, por exemplo. Ou seja, ali seria um pouco de dose do diabo, ou seja, dose de terror, algo parecido. O álbum Revel se encerra por aqui, mas não para por aí. Em muitas músicas diz a mesma coisa. Por exemplo, em Devaneios Hatchianos, Hatch diz: Deus criou os fortes e os fracos, mas o lance foi que o diabo inventou o rap para haver revanche. E também diz que os poetas são rebeldes natos,
anjos caídos, mais marginais do que qualquer bandido. Na música Rebel, ele diz: fui expulso do céu, inimigos são troféus, anjos caídos são réus. Resumindo, nessas músicas ele faz um ótimo trabalho fazendo essas letras, pois os álbuns têm uma ligação. Como ele mesmo já disse em uma entrevista, são os 3 apoios: Vivaz, Rebel e provavelmente o próximo vai ser Audaz. Duradouro, eu tô pra terminar a trilogia, a trilogia Vivaz, né? O primeiro Vivaz, o segundo Rebel, o terceiro eu não posso falar, mas vai ser complicado. Alegria, melhor vingança. Vivaz é o cara que vive bem, Rebel é o cara que se revela e Audaz é o cara audacioso que faz ações difíceis. Ou seja, os atos que ele faz na vida são difíceis, por isso ele é um cara audaz, Rebel por se rebelar e Vivaz por viver bem. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo aí meio descontraído. Não levem a sério isso, galera. Isso foi só uma brincadeira que a gente fez aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. E é isso. Um grande abraço. Fiquem bem.